Olá, seja bem-vindo. Hoje iremos falar de um assunto muito importante, do relacionamento entre pais e filhos. O assunto importante porque um tempo atrás, mês passado, numa emissora de televisão, teve a entrevista de uma moça muito dedicada que retratou a realidade de conflito entre os pais. Eu estou citando aqui a jovem Larissa Manoela, uma atriz bem talentosa. Talvez alguns possam lembrar, ela trabalhou no Idos de 2014, 15, naquele Carrossel. Hum, Esta reportagem se deu exatamente para mostrar o conflito que existe entre filhos e pais. E eu quero pensar com vocês numa visão cristã, na visão que nós temos do que a Bíblia ensina, do que a Bíblia orienta sobre o relacionamento de pais e filhos e também de filhos com os seus pais. A orientação que nós temos pelas Escrituras é que o quinto mandamento está valendo, a lei moral de Deus. É dever do filho honrar pai e mãe para que os seus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Está lá no livro do Êxodo. Você pode analisar o texto lá, é uma lei moral que permanece até o dia de hoje para todos os filhos. Então é dever do filho honrar o seu pai e sua mãe. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, na carta que ele escreveu a esta igreja, no capítulo 6, no versículo 1, ele deixa bem claro que os filhos devem obedecer os vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então, é dever do filho obedecer os pais, porque ele tem um Senhor. Então, eu estou pressupondo que você, que é um filho, que teme a Deus, você deve obedecer o seu pai, a sua mãe, porque você tem um Senhor. Então, no Senhor, você obedece o seu pai e a sua mãe, porque isto é justo. Esta é a afirmação do texto. Mas o apóstolo Paulo também vai dizer que é dever dos pais não provocar ira nos filhos. O texto diz assim, Efésios, capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Relacionamento entre pais e filhos. Vivemos numa sociedade que, infelizmente, a posição social dentro de casa pode trazer muitos transtornos para um relacionamento saudável entre pais e filhos. Pais que são usados por Deus para trazer ao mundo filhos, dando à luz, cuidando desses filhos, dando o que é de sustento, investindo nesses filhos para que os filhos, quando crescerem, possam ter a sua autonomia, sem esquecer que foi alguém que teve uma ajuda. Eu digo isto porque é lamentável dizer que existem muitos filhos que abandonam seus pais e abandonam de muitas maneiras. Abandonam quando encontram o sucesso da vida, quando entram numa categoria na sociedade de sucesso financeiro e os pais então vão ficando para trás e os filhos vão tendo destaque financeiro e não são poucos filhos que desprezam os seus pais, que abandonam os seus pais, para não falarem na velhice. Há filhos que têm dificuldade de cuidar dos seus pais na velhice. Pensa você ter que cuidar do seu pai na velhice quando eles começam a depender em tudo de você. Já chega numa idade em que as necessidades são feitas na cama e você então tem que
ajudar o seu pai ou sua mãe nesta necessidade. São poucos filhos que têm amor pelos pais para cuidarem desta maneira. Mas o que é interessante é que os pais não tiveram nenhum problema quando você, filho, estava na cama fazendo as suas necessidades e precisava de ser trocado. Então chega um ponto que o filho tem que ter essa consciência. Pode ser a situação que você estiver, você continua sendo um filho e às vezes as situações invertem. Então, às vezes, nós, como filhos, somos levados a cuidar dos nossos pais em momentos tão delicados, como eles lá atrás cuidaram de nós em momentos tão delicados e cuidaram com tanto amor. Então, a gente tem que pensar o seguinte: o que é que a Bíblia diz sobre conflito familiar, especialmente na área financeira? Existem pais que fazem dos seus filhos grandes negócios, sabemos disso. Porque o dinheiro hoje, se a gente não tomar um certo cuidado, a Bíblia afirma que o dinheiro se torna um Deus dentro de casa, um Senhor na nossa vida, um dominador das nossas atitudes. E não são poucos os pais que se valem da vida financeira dos seus filhos. E, em contrapartida, nós temos filhos que foram criados pelos pais, que os pais ensinaram o caminho, dedicaram, investiram pesado, gastaram dinheiro, deram uma boa formação para os filhos e que agora esses filhos veem os seus pais como obstáculo ou como perda de dinheiro. Me parece que a entrevista foi conduzida nestes termos. O conflito familiar na vida desta jovem se deu por causa de dinheiro. E o dinheiro é uma bênção. Se você está pensando que eu vou dizer que dinheiro não traz satisfação, você está enganado. O dinheiro traz satisfação, sim. Com o dinheiro você pode comer uma comida melhor. Com dinheiro você pode se divertir melhor. Com dinheiro você tem um conforto melhor. Mas existe um limite que, se você não tomar cuidado, este mesmo dinheiro pode trazer conflitos no seio da família. Então, tome cuidado com isso. O dinheiro se torna um senhor. A Bíblia afirma que nós não podemos servir a dois senhores. Então, você, filho, que possa estar ouvindo neste momento, que tem uma vida social elevada, que teve um destaque, que teve oportunidade e que nesta oportunidade você foi bem sucedido, talvez olhando um pouquinho para trás, o seu pai ou sua mãe ou algum familiar seu não teve a mesma oportunidade ou o mesmo caminho de porta aberta que você teve. Não pense que isso faz de você alguém muito especial. Saiba que existe um Deus que é Senhor da nossa vida, que tem um mandamento que pede para honrar os nossos pais. O caminho é o caminho da lei moral que o Senhor Deus nos deu. É dever do filho cuidar do seu pai, cuidar da sua mãe, amar eles como se fossem, de fato, o seu próximo. Vivemos numa sociedade que temos dificuldade de amar o nosso próximo. Tem uma letra de uma música secular, uma letra que faz a gente pensar. Eu penso que o autor não estava nem aí com aquilo que as escrituras afirmam. Talvez nem pensando na lei moral, especialmente no 5º mandamento, sobre o mandamento de honrar pai e mãe, mas a letra fala do conflito, do relacionamento de filho com os seus pais, ou da filha, né? Numa crise, a menina está numa crise, num devaneio que não sabe, às vezes, o posicionamento que ela vai tomar. Ora, ela está tomada de uma decisão própria e vai decidir o que ela quer e, de repente, mostra que ela é totalmente dependente. Eu estou citando aqui a letra da música Pais e Filhos, de Legião Urbana. Depois você pesquise aí para você ver que conflito. Ela, no fim, chega a dar cabo da sua própria vida, de um conflito familiar. E a letra diz o seguinte, este é o refrão da música:
É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Não há o quê? Não há o amanhã. Então, o que importa, todo o tesouro conquistado aqui neste mundo, qual é o valor financeiro de um pai e de uma mãe? Quanto custa as lágrimas roladas no rosto de um pai e de uma mãe por um filho que o abandonou, ou por um filho que expõe a sua mãe e o seu pai ao mundo por causa de patrimônio, por causa de dinheiro? Cadê o amor? E amanhã? E se o amanhã não te for mais uma realidade? O que é que você tem preparado? Para quem será? Tudo irá ficar aí. Então, filho, valorize mais o seu pai e a sua mãe, porque isso tem a ver com a eternidade. E mais, isso tem a ver com a longevidade sua aqui nesta terra. E você, pai e mãe, não veja o seu filho como uma grande fonte de lucro. Veja o seu filho como uma dádiva, como uma benevolência da parte de Deus, que abriu o seu ventre, mãe, e lhe concedeu um filho para você ter um amor eterno. Ah, que o Senhor Deus nos ajude, nós que somos filhos, que ainda temos nossos pais, e nós que somos pais, a honrar o nosso Deus segundo aquilo que Ele quer de cada um de nós no seio da família. Que Deus em Cristo nos abençoe. Um grande abraço.